Olá, meninos e meninas. Vamos para a segunda parte do nosso estudo do EAD do dia 30 de maio de 2020. Livro 3, módulo 3, roteiro 10. E agora nós estamos na página 209. Vamos começar a interpretação do texto evangélico. E o tema da aula de hoje é o poder da fé. E o primeiro trecho do texto evangélico diz o seguinte: Disseram então os apóstolos ao Senhor: Acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: Desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Isto está em Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6. Então, esse primeiro trecho é onde Jesus demonstra claramente o poder da fé, né? É claro que aqui é uma linguagem figurada, né? Jesus não estava falando para transportar montanhas literalmente ou falar para a amoreira ir se plantar no meio do mar, até porque isso não teria utilidade. E tudo na obra de Deus deve ter um fim útil, né? Trabalho é toda ocupação útil, essa é a resposta do Livro dos Espíritos, né? A definição de trabalho. Então não faríamos nada de útil desde que queiramos seguir as regras, vamos dizer assim, que nos leve mais rápido ao progresso. Do que se trata então? Né? Se trata de compreendermos que temos em nós o germe, né, da semente de uma virtude, ou como disse anteriormente, da mãe de todas as virtudes, né? Para que nós cultivemos, para que nós façamos com que essa semente floresça em nós. A ideia de que, se eu ver um espírito, eu vou acreditar e aí vou ter fé de que realmente o mundo espiritual existe. Não, né? Como a gente já disse, tem pessoas, por exemplo, que pode ver a foto da Terra redonda, vai falar que ela é plana. Pode ver estatísticas de que a vacina funciona e vai dizer que ela não funciona e outras tantas coisas. Portanto, não adianta. Aliás, né, os que leram o livro que é Espiritismo, diga-se de passagem, é o livro que Kardec aconselhava como sendo o primeiro livro a ser lido. Não era nem o Livro dos Espíritos e nem o Evangelho, né, como muitas vezes nós pensamos. Quando alguém perguntava para o Kardec por onde começar, ele dizia o que é Espiritismo, né, que é a resposta. Lá, Kardec, em supostos diálogos, né, 3 diálogos ali que ele tem, quando o cético fala para ele assim, me leva numa dessas reuniões aí que você organiza, que eu quero ver as coisas para ver se eu acredito. Se eu ver, eu vou acreditar. E o Kardec dá uma resposta bem... Falou assim, primeiro que eu não organizo reunião aí do jeito que você está falando. E segundo, que não é você olhando uma vez que você vai acreditar ou não. Então, o que o Kardec estava dizendo é isso, né? Não se trata de ver para crer, se trata de desenvolver em nós um conhecimento, é um conhecimento que vai se adquirindo aos poucos e aí se torna inabalável. Percebe a diferença? Eu vi uma coisa, passei a crer naquilo. Não é a fé espírita. Essa é uma fé que ela pode facilmente ruir justamente porque eu posso estar enganado naquilo que eu vi. Agora, quando eu construo paulatinamente, né, essa fé, quando eu desenvolvo o conhecimento e por conta dele passo a acreditar em alguma coisa, aí sim isso é inabalável. Porque um dos conhecimentos que nós temos que desenvolver é um pilar até da doutrina espírita, é de que nós somos espíritos imperfeitos, em permanente progresso e que, portanto, vamos descobrir que coisas que nós sabemos hoje, pensamos hoje, não estão totalmente corretas. Não quer dizer que sejam incorretas, mas que é uma parte da verdade, que nós descobriremos outras coisas. Já disse isso em outras aulas. Vamos ler esse texto daqui 500 anos e vamos descobrir nesses textos todos do Evangelho,
coisas que hoje nós não somos capazes de perceber, não é? É apenas com o desenvolvimento que a nossa fé se torna inabalável. No meio da página 209, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Né? Não é como uma receita que eu passo, ó, você tem que ter fé, vai para casa e tenha fé, né? Como se fosse um remédio a se tomar. E nem dizer para a pessoa, não, você tem que ter fé. Aliás, essa questão da imposição da fé, se eu tivesse tempo eu contaria, né, fatos históricos interessantíssimos. Conversão forçada, vou contar um rapidamente. Na Europa, de Portugal e Espanha, na época do século XVII, principalmente, o que aconteceu? Século XVI e XVII, os cristãos, né, que dominavam o reino, forçaram a conversão, por exemplo, de muçulmanos ou de judeus que lá moravam, e eles sabiam que era uma conversão de Araque, né? Tanto que eles mesmos chamavam esses cristãos de cristãos novos, porque sabia que eles tinham se convertido para não morrer ou para não ter que ir embora, mas que continuavam acreditando nas suas crenças. Né? Isso é muito interessante. Às vezes a gente vê isso em pais e filhos, ou até em casal, uma pessoa dizendo para outra assim: eu não quero mais que você acredite nisso, você não pode acreditar nisso. Como se nós tivéssemos, né, um botãozinho de delete para apagar aquilo. Aliás, se é uma fé construída, não tem como, porque nós não podemos regredir. Lembra aquela brincadeira? Ó, a partir de agora todo mundo vai ter apenas o conhecimento que tinha quando estava na segunda série. Vai, já. Não conseguiu? Como assim? Claro, porque Deus, em sua infinita sabedoria, nos limita o livre-arbítrio sempre para ficarmos onde estamos ou caminharmos adiante. Não temos livre-arbítrio para retroceder. Não temos livre-arbítrio para desaprender. Olha que coisa fantástica, né? Então, a fé é sempre no sentido de construirmos algo que seja cada vez mais sólido, que não tenha risco de desmoronar. A fé cega, lá embaixo na página 209, produz o fanatismo. É o que a gente tem visto por aí. Aquilo que eu citei anteriormente, eu não gostaria que pairasse como uma crítica a irmãos de outras religiões. Quem somos nós para fazermos isso? Né? Ainda mais num estudo sério como o estudo do EAD, não cabe nenhuma crítica nesse sentido. Apenas para nossa reflexão, né, de forma acadêmica aqui. Como é possível, me pergunto, imagino que muitos se perguntem, as pessoas não acreditarem em algo que estão vendo, em acreditarem em algo que está patente, né, que todos conseguem enxergar justamente porque são fanáticas. E quem sabe, né, nós outrora não fomos também. Matamos em nome da religião, deixamos de enxergar o óbvio. Por exemplo, o óbvio nos diz que Jesus era um pacifista, ou não? Ou alguém tem dúvida disso? Jesus veio trazer o amor, veio trazer o perdão, veio trazer a caridade e, portanto, a paz interior que se transforma em paz exterior. E aí nós vemos reinos, eu não estou falando de agora não, reinos cristãos desde a Idade Média, belicosos, né? Os cristãos contemporâneos também belicosos, pessoas que defendem as armas, a guerra, em nome do cristianismo, numa total incoerência, obviamente que não podem estar embasados numa fé racional, porque uma análise simples colocaria isso por terra. Então nós precisamos embasar os nossos conhecimentos na coerência entre o que nós pregamos e aquilo que nós devemos fazer, e não aquilo que nós desejamos. Né? Às vezes o meu desejo ainda é muito, digamos, atrasado, né? Ainda temos desejos que não correspondem àquilo que nós sabemos que temos que fazer. Por exemplo, o desejo de vingança. Pode ser um desejo, mas eu tenho que minimamente, depois de estar estudando no EAD,
perceber que é um desejo incompatível com o cristianismo. Vamos voltar daqui um pouco.